Glória a Deus por nós estarmos aqui na sala da oração. Hoje estamos debaixo de uma tempestade aqui na Zona Norte. Hoje nós chegamos a 40 noites. Faltam 12 noites para terminarmos a campanha, mas Deus ainda vai fazer muitas maravilhas ainda no nosso meio. Hoje à noite eu quero meditar com vocês no livro de João, no capítulo 20, no versículo de número 19, que diz assim, ó. Vamos ler aí, ó. Vou clarear para você ler aqui, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, num domingo, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. E disse-lhes, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhe serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhe são retidos. Olha lá. Nós vamos ler até aqui, ó. Eu vou ler até o 26. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Essa mensagem de hoje é o que nós temos falado nessa campanha do face a face. Aqui nós estamos falando face a face porque Jesus ele está se encontrando comigo, com você, com muitas pessoas. Aqui Jesus estava se encontrando com os discípulos que estavam com medo, estavam dentro de um cenáculo bem fechadinho. E Jesus apareceu e entrou, parecia ser um fantasma, né? Mas Jesus mostrou o corpo dele glorificado, que dizem que era um corpo já glorificado, semelhante ao de anjos, quando o Senhor Jesus aparece para eles. E o detalhe é que Jesus mostrou o lado dele para eles acreditarem que era ele mesmo. E eles comunicaram para os discípulos. Vamos olhar por dois ângulos esta mensagem. O primeiro ângulo é a visão dos discípulos. Eles se alegraram por ver Jesus ressuscitado. Eles ficaram, você imagina, extasiados, surpresos. Jesus tinha falado para eles, mas a partir de agora, Jesus faz aquilo que toda pessoa que se converte mesmo acontece. Toda pessoa que se converte, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Toda pessoa que realmente se arrepende, começa a ser uma nova criatura, o Espírito Santo entra no coração dele e no coração dela. Por isso que Jesus aqui estava convertendo os discípulos. Observe bem, nem todo mundo tem esse privilégio de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo só entra numa vida convertida. Isso está escrito em Atos 3,19, quando o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho lá, ele diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serdes cancelados os vossos pecados, e chegue o refrigério pela presença do Senhor. Quer dizer, você começa a sentir a presença de Deus. Ali, literalmente, o Senhor Jesus estava se apresentando para eles. E eles estavam maravilhados, porque realmente quem tem a presença de Deus na vida dele, na vida dela, essa pessoa fica maravilhado. É uma alegria maravilhosa. Quando eu aceitei o Senhor Jesus em 1981, tem muitas pessoas que choram de alegria, como aconteceu comigo. Eu disse: a partir de hoje eu quero viver isso. É isso que eu quero dizer, o que é o Evangelho de Jesus. Você começa a viver as maravilhas de Deus.
você começa a sentir o sobrenatural. Olha o detalhe aqui do texto. Jesus mostra, dá o Espírito Santo para eles, soprando neles o Espírito Santo. E os discípulos, já cheios do Espírito Santo, olha lá o detalhe. Eles falam para uma pessoa chamada Dídimo, que era um dos apóstolos, que era Tomé. E ele disse: se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu não vou crer. Hoje em dia, nós estamos passando esta mesma situação. Nós estamos pregando para muitos crentes. Vou falar aqui bem claro aqui o que eu falei agora para o pastor. Falei com muitas pessoas hoje. Nós estamos pregando o evangelho para crente. Evangelho para as pessoas que um dia já estiveram na igreja. Pessoas que um dia já foram muito usadas por Deus. Mas hoje em dia essas pessoas não querem nada com Jesus. Muitas dessas pessoas perderam o Espírito Santo. Muitas dessas pessoas, elas abafaram. Devido à sua incredulidade, elas se esfriaram totalmente, que elas não sentem mais a presença de Deus. Tem muita gente aí que não tem mais prazer, não tem mais alegria. São crentes frios e vazios. Tomé estava assim, porque Tomé, ele não estava mais vendo Jesus. Hoje nós estamos orando aqui em espírito e nós cremos que o Senhor está aqui ouvindo a nossa prece, a nossa oração. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele diz: eu estou aí no meio. Jesus está aqui, ó. E eu estou passando para você com muita alegria essa palavra. Não repara a minha voz, eu estou me recuperando de uma forte gripe, mas vou continuar falando, a gente não pode desistir. Eu quero dizer para você nessa noite, bem claro, não desista. Por mais que as pessoas não vão acreditar no seu evangelho, tem muita gente que diz isso, que vai dizer na sua cara. Eu que sou pregador do evangelho há tanto tempo, tem pessoas que não acreditam no evangelho. Eu preguei para um homem que depois, hoje ele virou pastor, já era pastor. Na época ele era um pé inchado. Ele passava noite e dia bebendo. Trabalhava, vinha para casa e vivia quase bêbado, como o pessoal chama, bebido. Não sabia nem... E um dia eu falei essa palavra. O que eu estou falando aqui para você, bem claro, é de Jesus. E Jesus está vivo. E naquela reunião, era uma reunião de uma casa. Tinha aproximadamente umas 15 pessoas ali reunidas. E ele apareceu. Eu já tive 2 experiências assim, amigo, de falar de Jesus para quem não acredita. Então, essas 2 pessoas eu vou mostrar aqui nessa mensagem. Pense bem nisso. Você já falou de Jesus para pessoas que não acreditam em Jesus? Já teve essa experiência? Infelizmente, é aquela história que eu falo constante. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Nós estamos pregando o evangelho para as pessoas que um dia já foram da igreja. E eles tiveram o encontro com a religião. E muitas dessas religiões, elas não têm Jesus, não têm o Espírito Santo. São igrejas metódicas, igreja de coach, aquelas palavras bonitas, mas sem... Você, depois de 2 dias, você esquece tudo que aquele cara pregou para você. Mas o evangelho não. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o sobrenatural, é o que Jesus disse. O evangelho, ele é o sobrenatural na vida de um homem e de uma mulher. Quando a pessoa não tiver um encontro com Deus, ela acha que as religiões todas são iguais. Eu cresci dessa maneira. Cresci numa religião que só falava de Jesus morto. Hoje muitas religiões, elas só falam de Jesus morto. Elas só falam do Velho Testamento. Eu até aconselho os pastores de hoje a não pregar mais o Velho Testamento. Pregue só o Novo, pregue só Jesus. Porque as pessoas hoje, elas estão cheias de religião. Eles só apresentam o Velho Testamento. Moisés lá no monte, aquela conversa, só o Velho Testamento.
Nós estamos falando de Jesus, ele está vivo, Jesus está aqui, eu acabei de falar com ele, eu vou falar agora com Jesus, ele vai ouvir a nossa oração. As pessoas não acreditam nisso, porque as pessoas estão cheias de religião. Tomé era cheio de religião. Eu vou terminar rapidamente. Numa dessas pessoas eu falei isso aqui. Eu disse para esse homem bêbado: você acredita que quando você bebe você vai ficar bêbado? Ele disse: eu acredito. Por quê? Porque você está se embriagando com a mentira da religião. E outra pessoa, eu falei do diabo, ele disse que eu não acredito que existe o diabo. Aí eu disse assim para ele: você acredita que existem pessoas ruins, pessoas que só fazem o mal para as pessoas? Aí ele disse: ah, eu acredito. Eu digo: pois isso aí que está o diabo. Jesus disse que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui em João 8,44, Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi mentiroso e homicida desde o princípio. Então o diabo ele existe, e a prova disso é que ele entra no coração das pessoas. Tomé era a pessoa que estava ali, mas a religião estava dominando Tomé. Ele só acreditava na religião do ver. Enquanto para receber as bênçãos de Deus é preciso você crer, você tomar posse. É por isso que eu termino aqui a oração dizendo para você dizer: eu creio, eu tomo posse, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Porque você tem que tomar posse. É como um remédio, você vai tomar o remédio daqui a pouco para gripe, para dor de cabeça, você acredita que aquele remédio vai fazer efeito e você vai dormir bem. Assim mesmo é a oração da prece que nós nós oramos e cremos que Deus vai operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas, que Deus vai abrir portas, que Deus vai mandar recursos, porque Deus é Deus, amigo. Eu vou fazer a oração da prece agora, nesse momento, no poder do nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui está o livro da oração. Eu vou colocar as minhas mãos aqui no livro da oração, e eu te peço, meu Pai, toca nessa criatura agora, nesse momento. Aqui, Senhor, está o nome de homens e mulheres, pessoas que estão desempregadas, desenganadas, aflitas, pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, pessoas que realmente estão passando uma situação de grande aperto. Eu te peço nesta hora, meu Pai, toca nessa criatura, restaura esta pessoa, restaura esta família. Nós estamos orando por pessoas que precisam serem modificadas, restauradas, avivadas. Eu oro nesse momento por todos que mandaram o seu pedido de oração. Vem ajudar, Senhor. Vem ajudar esta pessoa nesta hora. Visita esta pessoa que está recebendo esta oração em meio a muito aperto. Que tem muitas pessoas que não acreditam, porque já bateram em tantas portas, já foram em tantas religiões e nada aconteceu. Tem pessoas assim que elas tiveram um encontro com a religião. E tem religião que não tem fé, nada acontece. Um dia desse o homem ligou para mim e disse isso: eu já estou 5 anos nessa igreja e nada aconteceu. E o Senhor orou por mim e aconteceu. Eu digo: olha, aconteceu porque eu orei em nome de Jesus. Quem opera não é eu. Hoje muitos estão usando o nome de religião. Religião não salva, não cura, não liberta. Religião é apenas um remédio que pode dar certo e pode não dar certo. Mas em nome de Jesus, o nome dele tem poder. E é nesse poder do poderoso nome de Jesus que eu decreto a oração da prece poderosa, a oração da noite, a oração da 40ª noite, 40 noites nós estamos orando. E essa pessoa vai dar testemunho aqui ou lá na igreja, onde eu estiver. Eu quero que essa pessoa dê o testemunho de que foi a mão do Senhor. Nós colocamos um tema que é a mão do Senhor que me tocou, é a mão do Senhor, e eu sei que a mão do Senhor vai tocar. Eu estou aqui só colocando o símbolo da minha mão, mas é a mão do Senhor que opera sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Pai, assim como o Senhor apareceu para os apóstolos, apareça para esse homem e para essa mulher nesta hora. Com teu poder, com a tua graça, com milagres, que o Senhor manifeste, Senhor meu Deus, nessa noite de chuva que está tendo aqui em Manaus. Que o Senhor confirme a tua bênção na casa dele, na casa dela. Confirma a oração desta noite aqui, nesse clamor que estamos fazendo. Por mais que eu estou muito gripado, mas eu creio que o Senhor vai me libertar e vai me restaurar totalmente. Assim como todos que oram comigo nos SPA, das UPA, nas policlínicas.
em qualquer lugar, que essa pessoa receba o seu milagre, receba a sua vitória, receba a bênção, receba as maravilhas. Eu confirmo a oração da noite no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja contigo. Até amanhã na 41ª noite, rumo às vitórias no nome de Jesus. Que a paz esteja contigo. Até amanhã. Fique na paz. Glória a Deus.